A gente vai continuar falando de segurança pública porque o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, protocolou um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que volte a proibir a apreensão de menores sem ser em casos de flagrante nas praias do Rio de Janeiro. Essa ação da Procuradoria-Geral da República pede a suspensão imediata da decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que revogou a proibição de apreensão de menores durante a Operação Verão, que reforçou o patrulhamento nas praias da cidade do Rio de Janeiro. Ricardão, o que você acha sobre esse pedido da PGR ao Supremo, hein? Olha, a situação do Rio de Janeiro é uma situação complicadíssima, Paulo, uma situação muito difícil. Acho que a PGR vem reforçando o MP do Rio de Janeiro, o pedido que já é do MP do Rio de Janeiro, que já caiu, e a PGR está tentando voltar a essa proibição. Eu acho que tem que haver, acho que a polícia tem que ter tranquilidade para poder trabalhar e evitar o que tem acontecido no Rio de Janeiro. Quem frequenta as praias do Rio de Janeiro, quem anda pelo Rio de Janeiro, sabe muito bem que a polícia tem que ter um mínimo de tranquilidade para poder agir. Não pode ter excessos, e nos excessos a Corregedoria vai agir. Mas a polícia tem que ter essa tranquilidade. Se a gente tiver interferência toda hora do que a polícia pode ou não pode fazer dentro dos limites já estabelecidos pela lei, fica muito difícil. Mas é difícil, hein? É difícil, Pepe, a gente tentar entrar numa equação nesse sentido, porque tem muita apreensão de menores que acontece no Rio de Janeiro de uma forma muito injusta, diga-se de passagem. É arbitrária, é mais uma... Quando for arbitrária não pode ser. É uma política completamente equivocada do governo do Rio de Janeiro. Eu duvido que eles prendem, por exemplo, os menores da zona sul do Rio de Janeiro, filhinho de papai, que vão para a praia sozinho, não é? Não, é mais uma política contra a população negra, contra a população pobre, por uma política completamente equivocada, que é achar que todo pobre e preto é bandido, né? É mais uma política higienista do governo do Rio de Janeiro. Então, a PGR tem toda a razão em ir ao STF e proibir, né, a apreensão de menores. Não é? Eu aposto, Paulinho, que se eu pegar todos os menores que foram presos, foram levados para a delegacia, não tem um filhinho de papai. Não tem um filhinho de papai. Então, é mais uma cultura completamente equivocada de segurança pública do Rio de Janeiro, que agrava ainda mais a discriminação e agrava ainda mais a desigualdade social. Contra esse tipo de política, eu sou completamente contra. Vamos pensar a segurança pública de forma clara e de forma concreta, não esse tipo de penduricário que serve só para discurso eleitoral político. Isso está completamente errado. Eu fico revoltado com isso, Paulinho, porque sempre essa política estoura nas costas dos mais pobres, né? É impressionante. Muito bem. Ju, rapidamente, por favor. A gente precisa entender que a polícia, ela é preparada para fazer o trabalho dela, e a polícia trabalha com inteligência, e ela tem que evitar que os crimes sejam cometidos. Agora, olha só a intervenção que a polícia do Rio de Janeiro está sofrendo neste momento. Se o policial está ali e observa um movimento suspeito, como quem anda no Rio de Janeiro percebe o tempo inteiro, né? Um adolescente indo atrás de uma pessoa, se comunicando de uma forma estranha com outro adolescente, passando olhares, enfim. A polícia observa um risco, afinal de contas, ela tem experiência, ela sabe quais são os atos antecedentes a um furto, por exemplo. Ao observar esses atos antecedentes, ela não pode mais agir. É menor, sabe qual é o Júlia? recado? De menores. O recado é o seguinte: precisa assaltar para depois agir. Então, cadê o trabalho preventivo da polícia? Gente, vamos falar o seguinte: o coletivo se sobrepõe ao individual. Quando você vive em sociedade, o risco que a sociedade está submetida deveria ser razão suficiente para que a polícia pudesse agir preventivamente. Vamos pensar um pouquinho racionalmente. O que faz um bando de adolescentes sem um centavo na carteira ficar transitando o dia inteiro no Rio de Janeiro? O que será? Vamos buscar entender. Quando tem os arrastões, quem é que estava fazendo os arrastões? Será que não existe um padrão de comportamento? Você realmente acha isso, Felipe? Que não tem um padrão de comportamento? Não tem padrão de comportamento. As características não são as mesmas. Não tem Se a padrão de polícia não puder entender, fazer uma análise dos crimes, entender os padrões e agir preventivamente para evitar que esses padrões se repitam e as pessoas se tornem vítimas, então, sinceramente, eu não sei o que esperar mais da polícia. Olha, eu sinto muito, gente, para todos os policiais do Brasil, sobretudo os do Rio de Janeiro. Eu sinto muito que vocês estejam vivendo essa pressão
que vocês não tenham condições de exercer o trabalho de vocês. Eu realmente sinto muito. Vocês deveriam estar sendo tratados como heróis, porque a cada dia que passa fica mais difícil ser policial. São coisas diferentes. E sinto muito, para concluir, Paulinho, que o Rio de Janeiro, que vive muito do turismo, tá, venha passar por essa situação. Porque quantas pessoas deixam de visitar o Rio de Janeiro porque tem medo? São alertadas no exterior para não visitarem o Rio de Janeiro, porque podem ser vítimas. É bem provável que sejam vítimas. Então, é triste, é mais uma decisão equivocada, tomada por pessoas que estão num escritório, protegidas pelos seus seguranças, não estão na rua enfrentando crime como os policiais. Eu realmente lamento muito. Para fechar, são coisas diferentes, Júlia. Claro que o Rio de Janeiro vive uma crise de segurança pública absurda. Claro que as pessoas têm medo de ir para o Rio de Janeiro, isso cria uma crise grande no turismo. Mas não tem nada a ver, não tem uma relação com a questão de pegar menor na rua de forma arbitrária. Não tem nada a ver. Isso faz parte de uma política higienista que não resolve o problema da segurança pública. E, desculpa, Júlia, não tem padrão. Não existe esse negócio de padrão. A polícia conhece o padrão, como é que se comporta os menores que vão cometer o crime e, de forma arbitrária, pega ele e leva para a delegacia para checar. Isso não existe, não é? É mais uma política pública que vai contra a dignidade das pessoas mais pobres. Porque o policial só pega na região do Rio de Janeiro as pessoas na rua, os menores na rua, que são pobres e pretos. Não pega filho de papai que está na praia. Não pega. E como é que ele vai identificar se a pessoa tem a propensão para cometer crime ou não, sendo menor de idade? Pela cor da pele. Infelizmente. Isso não é política pública de segurança de forma adequada. E contra isso, o STF tem que ir contra e trazer racionalidade para o debate na segurança pública no Rio de Janeiro.